Saúdo todos os irmãos com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu me chamo Janaína, eu sou esposa do Elton, mãe de 3 filhos. Você já deve ter assistido a parte 1 da minha história, mas agora eu estou aqui e eu quero falar um pouquinho do que aconteceu na minha busca pela restauração do meu casamento. Pois lá na parte 1, quando meu esposo decidiu sair de casa, eu fiz exatamente o que todos os pastores da atualidade, muitos psicólogos e até mesmo que a sociedade aconselha. Mas eu vim de lá, igreja, e eu digo, é melhor hoje lutar por restauração do casamento do que você tentar se aventurar com alguém. Tem a questão dos filhos, tem a questão que homens e mulheres estão feridos, estão desorientados e não estão prontos para se relacionar. Eu tentei com um enfermeiro, eu tentei com um rapaz da academia, tentei com o Dr. Paulo Júnior, eu tentei com o Juninho, com o homem casado. Então assim, você vai tentar com o homem da igreja, que era o médico, não deu certo. Eu tentei com o homem do mundo, não deu certo. Eu tentei com a pessoa que trabalhava junto comigo, não deu certo. Eu tentei com pessoas parecidas comigo, não deu certo. Com pessoas diferentes, não deu certo. Com pessoas da igreja, não deu certo. Com ateu, não deu certo. Então, quando Deus tem um propósito, meu irmão, quando você tem aliança com alguém, não adianta. Foi isso que eu percebi. Não adianta. Eu quero retomar essa história a partir do momento em que eu não tenho mais a guarda dos meus filhos, eu perdi. Eu não tenho mais a minha casa, eu não tenho nenhum emprego, eu não tenho chances de conseguir novos empregos. Eu comecei a vender tudo que eu tinha para poder ir me sustentando, até que chegou um momento que eu cheguei no fundo do poço. Eu não tinha mais nada, só uma amiga e a missionária Ivanilda que me ajudava. Foi nesse momento que eu fui morar com a Patrícia, na casa dela. Mas foi esse momento também que eu comecei a me aprofundar na palavra do Senhor. Eu comecei a ter um encontro com Deus. Comecei a ler a Bíblia, tinha uma constância nas minhas idas à igreja. Eu estava começando a mudar. Mas quem olhava para mim não acreditava que um dia eu fui aquela mulher. A missionária Ivanilda começou a fazer aquele famoso giro de 360 graus, me fazendo parar e pensar: como é que eu era como mãe, como eu quero ser a partir de hoje, como é que eu era como amiga, o que eu quero fazer a partir de hoje, como é que eu era como esposa, o que é que eu vou fazer a partir de hoje, como é que eu era como serva do Senhor, se eu fazia o ID, se eu defendia a palavra de Deus, se eu tinha decidido realmente viver com o Senhor, ou se eu estava em cima do muro. E tudo isso, enquanto a gente ia lá passeando em todas as áreas, começou a haver mudanças em mim. Eu comecei a mudar, comecei até a mudar o meu financeiro, porque como eu não tinha dinheiro, quem me sustentava era a Patrícia. Eu estava morando na casa dela de favor. Ela saía para trabalhar, eu arrumava toda a casa, deixava tudo pronto, fazia os alimentos e ela me dava um prato de comer e a dormida. Só que às vezes ela fazia muito mais do que isso. Quando ela pedia para mim comprar alguma coisa no supermercado, ela sempre teve a gentileza de me devolver um pouco a dignidade. Então ela entregava o dinheiro para fazer as compras e ela dizia: olha, essa parte aqui, você pode comprar alguma coisa que você gosta. Sabe quando você vai no supermercado e você compra o seu biscoito preferido? É algo que você gosta de comprar, de fazer um prato diferente, uma comida diferente. Então, a minha amiga era tão amiga que ela me devolvia essa dignidade. Eu vou ser sempre grata. E ali eu sempre ia fazer as compras. Então tudo que eu tinha, até o shampoo, tudo, quando eu falo tudo, era a Patrícia que me dava. E quando Deus fecha as portas, não adianta, igreja, não adianta. Deus, ele fechou as portas porque ele precisava ter um encontro comigo. Eu não estava pronta para ir lá no meio do mundo. É tanto que vocês vão perceber que o momento em que eu consigo um trabalho é o momento que eu também começo a me distanciar novamente do Senhor. Até o Senhor se aproximar de mim através de um sonho e falar comigo. Então eu estava vivendo esse processo e esse processo era necessário ficar dentro da caverna. O Senhor até permitiu Elias entrar na caverna, mas o Senhor também já tinha uma data e uma hora para chamar Elias para fora da caverna. O Senhor poderia ter chamado Elias logo no primeiro momento, mas não.
teve o momento certo para o Senhor chamar. Enquanto eu estava fazendo esse giro de 360 graus, analisando as minhas atitudes, reações, ações, vendo o que eu tinha feito, tentando consertar o passado, porque não tem como você ser abençoada no futuro se você não conserta o seu passado. Então tem que haver sim pedido de perdão. E foi nesse momento que a missionária começou a me aconselhar a procurar Sara, a esposa do Juninho, para mim estar pedindo perdão, para mim estar conversando com ela e tirando qualquer aranha, né, qualquer mal que tenha ficado entre nós duas, deixar as coisas bem claras para poder eu seguir em frente, tirar aquele peso, aquela culpa que eu ainda tinha. A dor era tão profunda na minha alma de arrependimento, eu sentia nojo de tudo que eu tinha feito, tudo aquilo ali me entristecia e a minha dor era tão profunda que eu não me achava digna de pedir alguma coisa ao Senhor. Eu não tinha esse relacionamento com Deus. Naquela época, o relacionamento com Deus era só pedindo misericórdia e apresentando a minha situação. Quem guerreava mesmo por minhas lutas era a missionária. Ela que dizia, devolve, Pai, devolve a família, devolve os filhos, devolve a casa. E eu mesma não tinha. Quando eu estava orando, eu sempre dizia assim, Senhor, eu sei que Tu me destes uma casa e eu perdi. Eu sei que Tu me destes filhos e eu abandonei. Tu me destes um marido e eu não lutei. Tu me deste a dignidade e eu perdi. Tu me destes emprego e eu não valorizei. Eu não sou digna de pedir nada ao Senhor, nada. A Sua misericórdia e a Sua graça me basta. Como eu falei antes, eu sofri muito na parte 1 da minha história com todos os homens. Eu tentei com vários e eu não conseguia a felicidade. Hoje eu não tenho nada, Todos que olham para mim, olham com pena, não acreditam que aquela mulher chegou a esse ponto que eu estou vivendo hoje. Só que hoje eu tenho paz. Quando eu tinha tudo, quando eu tinha vários homens, quando eu tinha os filhos dentro da minha casa que eu não cuidava, quando eu tinha a minha casa que não estava paga, quando eu tinha o meu emprego que eu não valorizava, quando eu tinha tudo aquilo ali, eu não tinha a paz que eu tenho hoje. Porque naquele tempo tinha um tormento, tinha a opressão do maligno. Pois tudo que eu tinha, Satanás estava roubando com as duas mãos. Ele dava com uma e roubava com as duas. Mas agora eu não tinha nada, mas eu tinha um encontro com meu Pai. E essa paz era o suficiente. Mesmo a Patrícia sendo evangélica, cristã, ela não entendia. Ela não entendia o que eu estava vivendo. E ela dizia que eu estava me acostumando com a dor, que eu tinha que dar a volta por cima, que eu tinha que fazer alguma coisa, procurar um trabalho. Não era questão de sair da casa dela, mas era questão de ter minha dignidade, a minha vida de volta. E eu dizia, vai chegar esse tempo. Então a gente quase que não brigava, a gente era muito parecida, mas quando chegava nessa parte de aceitar o tempo de Deus, o tempo da espera, ela não tinha a mesma fé que a minha. Então, volta e meia, a gente dá uma discutida sobre isso. Como eu precisava receber no futuro, então eu comecei a consertar o passado. Procurei Sara, a esposa do Juninho. Eu sabia que todas as noites ela ficava na igreja. Então, eu fui até lá. Foi difícil? Foi. Foi muito difícil. Não foi fácil. Essa direção que a missionária deu para mim não vai caber a vocês. PS, tem que tomar muito cuidado. Eu lembro que quando eu estava no deserto, eu peguei uma direção de uma certa moça, do testemunho dela, e eu coloquei em prática. E não foi bom, nem para mim, nem para o meu esposo. Então, se hoje você está ouvindo o meu testemunho e você já foi amante, você tem que analisar. Se eu for falar com essa pessoa, eu posso causar algum problema? Será que ela pode relembrar dessa dor? Será que eles estão bem diante de Deus? Será que eles estão passando por algum problema? Então, assim, tem que ser analisado tudo isso. Mas, se couber, é necessário, é libertador pedir perdão. Na minha situação, como eu já tinha brigado 2 vezes com aquela mulher, a gente já tinha discutido por telefone, ela já tinha apertado o meu braço, então assim, a gente teve muitos encontros.
ali cabia uma conversa com ela. E foi o que eu fiz. Quando eu cheguei na igreja, eu chamei Sara. Eu estava com medo, eu estava nervosa, eu estava envergonhada. Mas quando ela olhou para mim, ela olhou com um olhar de misericórdia e ela disse: Janaína. E ela sorriu, como se ela já soubesse o motivo por qual eu estava ali. Ela me olhou dos pés até a cabeça. E ela nem deixou pronunciar o pedido de perdão, ela já foi dizendo: pode seguir em frente. Você não tem nenhuma dívida comigo, eu já lhe perdoei. Eu sabia que a minha luta não era contra você, mas era contra os principados que usavam a sua pobre vida. O meu esposo está melhor. Tudo o que aconteceu, eu me tornei melhor. Tudo o que aconteceu me deu força, hoje eu ajudo outras famílias. Então eu quero que você siga também, Janaína. Eu quero que você conte a sua história, eu quero que você lute por sua família. E quando você encontrar um inimigo, ora por ele. Eu percebi ali que existia uma corrente que estava passando de um para o outro. Era uma corrente que dava continuidade. E isso chama-se cristianismo. A gente orar pelo nosso inimigo, que o nosso inimigo se converte, que você ora pelo teu inimigo, que o teu inimigo se converte, que vai orar pelo inimigo dele, que o inimigo dele se converte. Eu entendi a importância de orarmos uns pelos outros. Eu entendi porque Jesus manda a gente orar pelo nosso inimigo. E eu sou muito grata. Então eu comecei a falar. Falei: Sara, se hoje eu estou aqui, se hoje eu estou lutando pela minha família, foi por sua causa. Foi você que me inspirou a lutar por um amor, foi você que me inspirou a lutar por família, foi você que fez eu mudar as minhas vestimentas, meu comportamento. Eu só me espelhava em você. O cheiro que você tem de rosas de anjo me inspirou de tal forma, você brotou em mim algo melhor. E eu quero te agradecer. Se hoje eu sou quem eu sou, foi porque eu vi que alguém era boa, que era semelhante a Cristo. E essa semelhança eu encontrei em você. Você verdadeiramente vive o exemplo de Jesus. Enquanto eu enaltecia as qualidades daquela mulher, ela começou a chorar. Então eu disse: eu posso te abraçar? E eu abracei. Eu posso garantir. Aquela amante que está com seu marido, aquela amante que te afronta, aquela amante que toca nos teus filhos, que rouba passeios que deveriam ser seu, rouba jantares, noites, roubam tudo que um dia você sonhou, elas, se você orar assim como Sara orou por mim, elas vão lhe pedir perdão. Elas vão perceber o mal que fizeram contra você. Ali nós nos abraçamos, eu senti o cheiro de perfume e aquele perfume era de anjo. E eu pedi a Deus: Deus, me purifica dos meus pecados, a tal ponto que eu possa também ter cheiro de anjo. Ali eu me despedi, fui embora e eu me senti tão leve, foi libertador. Liguei para a missionária Ivanilda e disse: cumpri, foi libertador, missionária. Ela falou: ótimo, amanhã nós temos outra atividade. Lembra que eu falei para vocês que eu só tinha uma amiga que era da igreja? Todas as outras eram do mundo. A Ivanilda pediu para mim fazer um cronograma e procurar ministrar para as minhas amigas. Como o Senhor me alcançou, eu tinha que fazer um pouco do ID de Jesus. E foi assim, cada dia, cada semana, eu ia na casa de um. E não foi fácil. Alguns disseram: quando você vivia nesse mundo aqui era bom, né? Você nem queria saber de Deus. Mas agora que você se converteu, você veio falar que eu vou para o inferno, que eu não estou bem. E eu tentava explicar: eu não estou falando que você vai para o inferno, mas eu estou falando que você pode sair dele. Então a gente tentava, eu não consegui muita coisa. Mas eu cansei, uma sensação de alívio. Então eu tinha feito a minha parte, tinha plantado ali a sementinha e eu sabia que no momento certo ia germinar. Então a minha vida continuou dessa forma. Só saía da casa da Patrícia para a igreja. Às vezes meus filhos iam até lá, mas me olhavam com uma carinha triste, tinham pena de mim, então eu até preferia que eles nem fossem até lá. Meu marido nunca mais tinha visto. Desde o momento em que eu perdi tudo, não tinha contato com meu marido.
Então eu continuei a minha vidazinha pacata, mas ao mesmo tempo profunda com Deus. Nesse momento que parecia tudo estar bem, foi quando eu recebi muito ataque na minha mente. Satanás estava atacando a minha mente como ele nunca tinha atacado antes. Ele dizia que meu esposo não ia voltar, pois afinal de contas meu esposo agora estava com uma mulher que não tinha sido a destruidora do meu lar. Quando Ritinha entrou na vida do meu esposo, nós já estávamos separados há muito tempo. Eu já estava com outros homens, então não tinha nenhuma chance assim da Rita se sentir culpada. E ela não se sentia. Na verdade, ela dizia que eu era Vasti e que ela era Esther. Sempre ela colocava o meu nome na boca dela, nas rodinhas dos domingos, nas saídazinhas dela com as meninas da igreja. Ela era bem mais nova do que eu, então sempre ela estava lá falando mal de mim. Se eu ia atrás, não, os demônios que a perturbavam um dia já tinham me atacado. Então eu sabia exatamente de onde veio e eu sabia o que é que eu precisava fazer para romper. E ali eu continuei orando por aquela mulher. Mas sabe quando passa um ano e meio, as coisas começaram a ficar pesadas, nenhuma porta de emprego, ataque na mente, seus filhos te olhando com pena, a sua vida que não muda, mas o seu espiritual estava rompendo. Então assim, quando eu estava dentro do quarto orando, lendo a Bíblia, para mim estava tudo bem. Mas quando eu ia para a igreja, que o pastor começava a ministrar, a sua vida está mudando, a partir de hoje a sua vida vai mudar. E eu vi as pessoas contando os testemunhos, as pessoas chegando com seus maridos, as pessoas engravidando. A vida das pessoas se movimentavam diante de mim, mas a minha era completamente parada. Era parada de uma forma que todo mundo se assustava. Eles até me acusavam às vezes. Você precisa liberar perdão. As pessoas diziam, eu falei, mas eu já liberei perdão. Você precisa se perdoar. Eu falei, sim, eu já me perdoei. Eu só acho que eu não sou digna de pedir alguma coisa a Deus. Então a minha mente ficava toda hora sendo atacada. Satanás usava as pessoas para verbalizar esse ataque. Satanás usava as pessoas para não verbalizar, mas para olhar para mim com um olhar de crítica. Satanás usava as ministrações em cima do altar. Satanás usava todos em minha volta e ainda atacava a minha mente. Então eu ia para o joelho, eu orava, falava com a missionária trazia uma palavra de fé e eu permaneci tentando resistir os ataques, não ouvir, não dar atenção, mas era uma seta. A minha mente era atacada toda hora. E ele não só feliz que estava atacando a minha mente, ele começou a atacar nas circunstâncias. Eu fui ao supermercado, como era de costume, numa segunda-feira, fazer as compras. E quem que eu encontro no supermercado? O meu esposo. Mas ele estava tão feliz, aparentemente. Ele estava tão feliz com aquela mulher, os dois fazendo comprinhas, e selinhos, e beijinhos, e abraço. E ele ajeitava o cabelo dela. Eu disse, Senhor, acabou, Senhor. Eu não posso, Senhor. Eu não posso lutar contra isso, Pai. Eu não sou digna, Senhor. Eu não posso nem pedir ao Senhor para desfazer uma relação dessa, porque olha a felicidade do meu esposo, olha a felicidade dessa moça. Ela também era uma pessoa boa. Ela estava cuidando dos meus filhos. Ela estava cuidando do meu marido para mim. Ela cuidou quando eu não pude cuidar. Então, nem uma pessoa má ela não era. Só que ela estava sendo usada por Satanás, porque ela estava em segunda aliança. Só que ela não era uma pessoa má. Então eu nem consegui fazer as compras. Da entrada mesmo, quando eu avistei eles no meio do corredor, eu já dei a volta, voltei para casa, cheguei chorando, pedi desculpas à Patrícia, pedi para ela ir no meu lugar. Eu falei que não dava. Fui pro quarto, mas chorei. Eu chorei tanto, porque lá no primeiro relato, no primeiro testemunho, na parte 1, eu falo para vocês que eu gostei. Mas já na parte 2, as escamas não estavam mais nos meus olhos. Acontece. Isso acontece, é real. Num primeiro momento, você também vai achar bom o divórcio, você vai achar bom se envolver com outra pessoa, vai ser bênção de Deus. Só que depois, quando vem a cobrança, peso, a angústia, a opressão, não vale a pena. No início é muito bom, é mel mesmo, é como a Bíblia diz. Mas o fim é amargoso como o fel.
Então eu não queria mais viver com outra pessoa, eu não queria dar essa chance. E o Senhor tinha ativado em mim tudo. Tudo que eu sentia pelo meu esposo, todos os bons momentos foram ativados. É porque eu fui liberta. Se eu voltei a amar meu esposo e naquele dia que ele saiu de casa, eu não lembrei disso, é porque o Senhor ativou em mim. Alguma coisa mudava dentro de mim. O Senhor fez questão de me lembrar do dia do casamento, como Ele me ajudava a cuidar das minhas filhas. Tudo o Senhor estava ali do meu lado, lembrando, me fortalecendo, fortalecendo o nosso amor. Então eu tive uma conversa com o Senhor. Falei, eu sei que eu não sou digna de lhe pedir de volta a minha família, os meus filhos. Tudo que eu perdi, eu não sou digna de lhe pedir de volta. Mas eu sou digna de pedir a tua misericórdia. Então, se o Senhor tem um propósito de restauração para mim e para o meu esposo, eu vou pedir que o Senhor me dê um sinal. O meu esposo nunca tinha falado comigo, nunca. Desde o momento que ele viu me relacionando com aquele homem casado, destruindo aquela família que ele pediu para mim não destruir, ele nunca mais falou comigo. Eu pedi isso a Deus, eu pedi um sinal e fui dormir. Quando eu acordei com a sensação que Deus tinha selado a minha oração. Sabe, quando o seu pedido chega, foi assim que eu acordei. Ainda meio que sonolenta, eu recebo uma ligação. E era o meu esposo. Fazia tanto tempo que eu não falava com aquele homem, mas eu ainda tinha o número dele salvo. E ele disse, Janaína, e eu falei, oi, Welton. Ele disse, você está bem? Eu falei, estou. Eu passei a noite sonhando com você. E numa voz suave eu perguntei, você quer contar o sonho? Ele falou, não. E eu quero te dizer uma coisa. Se você, que agora está se fazendo de crente, está orando para mim voltar, está pensando que Deus vai restaurar nossa família, eu quero lhe dizer que não tem nada a ver. Acabou para sempre. Agora estou com uma mulher madura, uma mulher que me faz feliz, uma mulher realizada, uma mulher completa, uma mulher que cuida dos meus filhos. Quando você abandonou, foi ela que cuidou dos nossos filhos. Então não tente fazer nenhum mal para essa mulher e deixa a gente viver em paz e segue a tua vida. Segue a tua vida. E ali eu recebi um balde de água fria, mas eu resolvi desligar sem dizer nada. Só apertei no botãozinho, desliguei. Eu disse, eu vou ligar para a missionária porque é um ataque. E tem hora que você não vai conseguir orar só. Tem hora que não dá para você ir para a batalha só. Então você tem que chamar alguém de fé. E eu mandei uma mensagem, a missionária demorou uns 2 dias para responder, mas ela respondeu. E quando ela respondeu, ela disse, fala, Janaína. E aí eu disse, eu preciso de uma oração. Ela disse, vamos agora. E ali a gente orou, guerreamos. Deus tomou aquela mulher e guerreamos. E ela disse, olha, acabou. O tempo que Satanás está acusando na tua mente, dizendo que você não é merecedora, as setas do maligno, dizendo que a relação do seu esposo está bem, dizendo que as viagens dele é a vida que eles merecem, enquanto você vai ficar nessa vida que não tem emprego para você, todos esses dardos, todas essas setas caem agora por terra. Deus manda lhe dar um novo direcionamento. A partir de hoje, você vai pedir a sua família. A partir de hoje você vai declarar, eu sou lavada pelo sangue de Jesus e eu mereço. Acabou o tempo da tadinha, da coitadinha, que não pode, que não merece. A partir de hoje você merece e você pode. Eu tomei posse daquelas palavras. Eu fui logo lá no Instagram do meu esposo, no Facebook, comecei a olhar todas as fotos. Eu vi um anel bem grande, uma aliança grande no dedo dele e eu declarava, a partir de hoje, esse anel ele não vai mais conseguir usar. O meu esposo vai ter alergia a ouro. A partir de hoje, o Senhor vai mostrar para o meu esposo e para essa amante que eles não estão bem. E eu comecei a declarar, a partir de hoje eu volto a ser mãe da minha filha. A minha filha tem 8 anos e precisa de mim. Os meus filhos precisam de mim, eu volto a ser mãe. Eu vou ter oportunidades, eu vou voltar a trabalhar, eu vou ter a minha casa, eu vou ter o meu lar.
eu vou continuar na presença do Senhor. Ali começou as minhas batalhas. Aí foi batalhas, foi guerra. Foi decretando, foi declarando, foi aquele momento. As setas se afastaram. Satanás não conseguia mais dizer quase nada na minha mente. Quase nada. Ele ainda usava pessoas, mas o ataque na minha mente não tinha mais. De fato, caiu assim por terra quando a missionária decretou. A palavra tem poder na igreja. E eu tomei a posse daquela palavra. E eu continuei a minha jornada de entrega, de busca. E ali estava tudo bem. Mas, infelizmente, a felicidade parece que não quer reinar na nossa vida. Eu ia para a igreja, eu via a vida de todo mundo passar. Como eu disse, a vida de todo mundo passava. Dava continuidade. A minha era a única paralisada. Só que naquele dia, quando eu cheguei na igreja com a minha amiga Patrícia, o pastor foi lá no altar e levou com ele um homem bonito, bem aparentado, mas eu só conseguia ver ele como pastor. Eu não tinha nenhum interesse naquele homem. E o meu pastor começou a falar: a partir de hoje, nós vamos ter aqui um ajudante, o pastor fulano de tal, e pronunciou o nome, e é solteiro, melhor dizendo, é divorciado, está buscando uma mulher em Deus, que é uma varoa de Deus, uma mulher para fazer a obra com ele. Satanás não tem o que fazer. A minha amiga simplesmente olha para mim e foi setada por Satanás e começa a dizer: Janaína, esse é o homem para você. Ele é divorciado, você é divorciada. Ele é bonito, você é bonita. Ele quer uma varoa, você quer um homem. Eu falei: eu não quero um homem não. Mas a sua vida está paralisada. Janaína, você tem que dar a volta por cima. Eu falei: eu não quero. A minha vida não está paralisada. Eu estou ótima. Mas você precisa de um trabalho, você precisa do seu lar, você precisa da sua casa, você precisa voltar a viver. O seu marido não volta. Eu falei: Satanás sujo. Como Satanás é sujo. Eu tinha acabado de me posicionar em batalha. Eu tinha me livrado dos dardos na minha mente, das setas malignas na mente. E aí Satanás se aposta da minha melhor amiga, da pessoa que eu convivo, da pessoa que eu mais amo, para começar agora a me atormentar com um divorciado. Eu olhei bem assim no olho da Patrícia e falei: Patrícia, eu sou casada. Casamento é só um. Esse homem provavelmente foi casado em primeira aliança. É só um casamento. Eu não quero esse homem. Ainda que eu não fosse casada, ainda que esse homem não fosse casado, tudo que eu vivi não tem abertura para mim. Eu quero reconquistar os meus filhos. Eu estou tão bem com Deus. Eu não vou me envolver com ninguém para trazer problemas para a minha vida. Não cabe mais isso para mim. E ela continuou: olha, você está perdendo a sua bênção. No dia seguinte, no culto, meu pastor me chama no gabinete e fala do interesse do amigo dele por mim, que quer que a gente comece a orar por esse relacionamento. Mais uma vez eu olho assim para o pastor e falo: pastor, eu não estou interessada. E o pastor, usado por Satanás, diz: minha filha, você precisa se libertar desse mundo virtual de restauração do casamento. Isso não existe. Deus não vai restaurar. Você, minha filha, já cometeu muitos erros, mas você pode acertar a partir de hoje. O seu marido não volta, ele está bem, deixa esse homem lá. Esse homem está bem, ele conseguiu uma pessoa que é parceira. Eu conheço aquela menina que ele está lá casado. Eles já casaram no civil, minha filha. Não tem mais jeito para você. Eu falei: pastor, eu não quero nenhum homem. Mesmo que meu esposo não volte para casa, mesmo que não tenha restauração, eu não quero mais ninguém. Eu quero conquistar os meus filhos. Eu quero viver para Jesus. Eu quero ter tempo para Jesus. Eu não quero problemas para a minha vida. O pastor olhou para mim e ele começou a usar o altar da igreja para me ferir. Era a Patrícia em casa, dizendo que eu não queria nada com a minha vida, que eu tinha morgado. Era um homenzinho ministrando lá em cima do altar, dizendo: Deus traz uma bênção para você e você fica presa nas bolotas de porcos. Deus às vezes está te dando livramento e você não está vendo. Deus tem algo melhor para você no futuro. E ali o meu pastor também, todo mundo que subia naquele altar, parecia assim que conhecia a minha história. Eu falei: eu não vou conseguir ficar mais nessa igreja. Então eu cheguei em casa e falei para Patrícia: Patrícia, a partir de hoje eu não vou mais na igreja tal. Por quê? Eu não sinto mais paz. A igreja para mim tem que ser como um hospital. Eu vou ferida, machucada, eu tenho que sair lá limpinha, curada. Você vai ficar em casa, aí que a sua vida agora vai desandar tudo.
não tem mais o que desandar, não. A minha vida não... É como você disse, Patrícia, a minha vida não tem serventia, não presta para nada. É como você disse, você está certa. Você está certa. Então eu comecei a ficar em casa. A Patrícia ia para a igreja, eu ficava em casa. Então tinha dia que a gente nem se falava. E morar ali com a Patrícia começou a ser um peso, tanto para ela como para mim. Então eu falei para Deus, Senhor, está na hora de me retirar? E o Senhor confirmou, através de um sonho, que uma porta bem grande se abria. Eu acho que era a porta que eu tinha que sair daquela casa. Depois de 2 dias, eu recebi uma proposta para trabalhar numa clínica. Mas todas as clínicas e todos os hospitais daquela cidade, eu já tinha trabalhado. E eu sabia que era impossível voltar para aquelas clínicas. Então o Senhor abre uma nova clínica na minha cidade. Uma antiga médica que fazia parte daquela clínica do Paulo Júnior. Ela lembrava de mim, tinha o meu contato, lembrou de todo o meu trabalho. Foi Deus na igreja que soprou o meu nome. Quando Deus estava fechando a porta, ninguém lembrava de mim. Deus sopra o meu nome, todo mundo lembra de mim? Foi Deus. Aí Deus soprou o meu nome e ela me ligou. Ela falou, Janaína, você está trabalhando? Eu falei, não. Então, Janaína, eu estou abrindo uma clínica assim, assim, assim. Eu preciso de alguém que tenha experiência, preciso de alguém que faça isso, isso, isso. E eu acho que esse perfil você tem. Você não quer trabalhar comigo? Eu falei, quero, vou. Eu cheguei para a Patrícia e falei, consegui um trabalho. Vou alugar um APzinho perto da clínica e eu vou morar lá. Ela falou, você não precisa disso, para de você ser orgulhosa. Só porque eu quero que você refaça a sua vida, só porque eu quero te ajudar, agora você vai ficar com raiva de mim. Falei, Patrícia, é impossível ficar com raiva de você. Você é a pessoa que eu mais amo nesse mundo, você é a minha melhor amiga. Você fez coisas por mim que a minha mãe nunca nem fez. É impossível deixar você de lado, impossível. Mas não está dando certo. A gente nem fala mais dentro da mesma casa. Eu não vou ficar morando dentro de uma casa que a pessoa nem fala. E outra, como você disse mesmo, eu tenho que dar um passo na minha vida. Tá na hora, agora eu consegui um trabalho. Então tá na hora. Deus já me deu a permissão e eu vou. Ela disse, pois leva pelo menos naquela cama. E aí eu levei a cama dela lá pro apartamentozinho, fiz a mudança. Era difícil. Era muito difícil. Eu não tinha um fogão que eu pudesse fazer minha própria comida, eu não tinha uma panela, eu não tinha uma geladeira, eu não tinha nada, só aquela cama para dormir. Mas o Senhor, Ele me deu força e eu comecei a trabalhar, eu comecei a guardar um dinheirinho e eu disse, já eu compro um fogão, uma geladeira, vai dar certo. Só que nesse período, enquanto eu esperava juntar dinheiro para dar certo, né, para mim comprar as minhas coisas, a minha patroa, por ser divorciada, todos os dias ela chegava para mim e dizia assim, vamos comemorar o sucesso desse dia? E eu morrendo de medo de perder o emprego, já que os outros empregos eu nunca tinha valorizado, eu falei, vamos. E ali, de uma sorveteria, o dia seguinte passou a ser um barzinho barra pizzaria, depois já teve um happy hourzinho à noite, e eu comecei a ver que eu estava desagradando a Deus. Nessa época eu não tinha igreja mais, nessa época eu já não tinha muita força para ler a Bíblia, quase não tinha tempo também para orar, para fazer campanhas da missionária, porque eu acordava muito cedo e eu comecei a esfriar espiritualmente. Só que naquele dia que eu estava ali no barzinho com ela, escutando aquela música do mundo, e a letra da música do mundo era mais ou menos a história de um adultério. Aquilo ali começou a deixar meu coração tão apertado que eu pedi para ir embora. Falei, olha, Dona Silvana, se não tiver nenhum problema para a senhora pode me deixar em casa? Eu não estou me sentindo bem. Ela falou, sim, a gente termina a noite aqui, amanhã a gente recomeça de onde nós paramos. Eu falei, isso não vai dar certo. Cheguei em casa triste, e aí eu comecei a chorar. Peguei a minha Bíblia, pedi ao Senhor força, disse que não queria voltar de onde eu saí, que se necessário fosse, eu ia perder o meu emprego. E ali eu adormeci. E eu tive um sonho com o Senhor. O Senhor sentou do lado assim da minha cama. Janaína, eu sou o seu melhor amigo? E no sonho eu respondia sim. Aí ele falou, por que então você não falou para sua patroa de mim? E eu baixava a cabeça triste e envergonhada. Ele falou, Janaína, você gosta da sua patroa? Eu falava para ele, sim. Então por que você não fala de mim para ela? Eu vi ali que o Senhor tinha um propósito. O Senhor também queria resgatar aquela mulher.
ela estava sofrendo, ela também estava divorciada. Ele falou: Janaína, foi a terceira e última pergunta que ele me fez. Janaína, você quer voltar para aquela sua vida antiga? Eu falei: não, Senhor. Eu acordei assombrada, com medo, sem saber como é que ia ser o meu futuro, porque ali eu já estava decidida. À noite eu vou falar para minha patroa que eu não saia mais com ela. Eu vou explicar que sou crente, que sou cristã e que aquele tipo de evento ali não é para mim. Então eu fiquei o dia todo apreensiva, preocupada, com medo, na dúvida. Eu falo, o que eu falo? Buscando direcionamento a Deus. Então quando foi à noite, ela chegou onde nós vamos comemorar esse dia de sucesso. Eu falei: entra no carro. Hoje eu vou escolher. E eu disse: Jesus, nos coloca na rota de uma igreja, Pai. E ela disse: para onde eu devo ir? Eu disse: só segue. Reto, reto, vai reto. E ela pegou aquela avenida, foi subindo. Jesus, coloca na rota de uma igreja, Pai, nos coloca na rota de uma igreja, Senhor. Em pouco tempo eu avistei uma placa. Eu falei: Jesus, é uma igreja. E eu falei: estaciona aqui. Ela estacionou, nós entramos. E o Senhor falou poderosamente naquela noite comigo e com aquela mulher. Ali eu já fui procurar o pastor, perguntei se ele era de primeira aliança, perguntei um pouco sobre a igreja, disse que queria me congregar e eu voltei. Ela foi comigo todas as noites. Ela também aceitou Jesus. Ela também desceu as águas. E ela também está lutando pela família dela. Deus é Deus, igreja. E nós só precisamos ter coragem e confiar, porque o resto Ele faz. Então estava tudo bem. Eu no meu apezinho, juntando meu dinheirinho, quase com dinheiro bom para fazer uma boa compra, de uma geladeira, de um fogão, feliz. Tinha carro para me ir para a igreja, estava numa igreja melhor do que aquela primeira. Eu falava de vez em quando com a Patrícia, o nosso relacionamento estava bem, a gente não perdeu a mensagem. Então, continuava orando com a missionária, voltei a ler a Bíblia, falava com a minha patroa sobre a Bíblia, a gente trocava ali meditações no Senhor, experiências novas, sonhos. Então, estava tudo bem. Até uma manhã, quando eu estava no meu trabalho, chega um oficial de justiça e diz assim: quem é a senhora Janaína? E eu falo: eu. Ele entrega uma intimação, me convocando, uma audiência. Eu estava sendo processada por aquele médico, o Paulo Júnior, no valor de 16 mil, onde ele alegava que eu tinha ou roubado ou feito alguma operação errada, que no balanço que ele fez lá na clínica dele, tinha dado esse sumiço no valor de 16 mil. E ele queria que eu me explicasse perante a justiça o que é que eu tinha feito com esse dinheiro. Mas eu nunca tinha pego nenhum dinheiro, pelo contrário. Eu cheguei ali, eu fiz trabalhos de hora extra, nunca cobrei nem um centavo. Eu já cheguei lá naquela clínica praticamente como a namorada dele. Então tudo que a gente fez lá dentro da clínica foi junto. E eu saí, nem olhei a minha rescisão, se estava certa, se estava errada. As horas extras eu não pedi um ajuste, eu não pedi nada. Eu só saí, eu só não queria mais ver aquele homem. Diante da covardia, eu só não queria ver aquele homem. Então, muito triste, eu entrei no banheiro e me ajoelhei e disse: Senhor, eu sei que isso aqui é uma maldição, mas o Senhor pode transformar em bênção. Não deixa Satanás roubar o dinheirinho que eu estou juntando, Pai. O Senhor sabe o quanto que está difícil ficar dentro daquele apezinho, Pai, sem nenhum móvel, sem nada. Me ajuda, Senhor. As minhas roupas estão dentro de uma mala. Me ajuda. Não deixa Satanás roubar. Não deixa Satanás roubar aquilo que o Senhor está me dando com tanto esforço, com tanto trabalho. Pronto. Me levantei, voltei e fui trabalhar. À tarde, quando terminou o expediente, eu saí da clínica e fui atrás de um advogado. Naquela galeria onde tinha a clínica, outras lojas, eu fui passando. Eu vi uma placa preta com o nome de um advogado. Eu falei: não. Passei direto. Vi outra placa? Não. Passei em outra placa. Aí eu senti: é aqui. Eu entrei. E quando eu comecei a falar com aquela mulher, eu contei toda a minha história. E aí eu disse: olha, eu só tenho um valor tanto. Eu só tenho esse valor. Você pode me defender? E ela disse: calma, Janaína,
Você não está nem conseguindo pensar. Respira, porque tem solução para a sua causa. E ela começou a falar. Você tem direito a hora extras. Você tem direito que a sua rescisão seja recalculada. Você pode processá-lo por danos morais, psicológicos. Tem tanta coisa para você ver que a gente pode cobrar aí uns 70 mil reais dele. Eu olhei para aquela mulher e falei, sério? Sim, você não ia dar a entrada, mas ele está ali processando. Então, a partir do momento que você tem que responder perante a justiça também pode começar a analisar por esse ponto. E eu posso ser a pessoa a fazer a justiça parar e analisar. Eu posso pedir hora extra se foram pagas, doutor? Peço o recibo de hora extras. Eu também posso pedir, e cadê uma rescisão? Cadê a rescisão? Foi calculada da forma certa? Houve um fim de relacionamento de forma conturbada, de forma humilhante? Tem traumas? Teve problema com saúde? Então, assim, eu posso apresentar todos esses pontos. Todos. E eu tenho certeza que a gente pode pegar em 70 mil. E ele ainda pode pagar os honorários do meu trabalho, porque foi ele que ele colocou nessa situação. De repente a gente pode entrar por esse caminho. Mas eu fiquei tão feliz. Eu saí dali radiante. Mas, como tudo tem que se perguntar a Deus, eu disse, eu posso voltar amanhã e lhe trazer os documentos e a resposta se for positiva? E ela disse que sim, então eu me despedi, fui embora para casa mais calma. Enquanto eu caminhava para casa, liguei para a missionária e a missionária me fez lembrar de algo. Ela disse, olha, todo o seu adultério você pagou. Tudo que você plantou no adultério você colheu. Tudo. Tudo que o Juninho fez, colheu. Tudo que o rapazinho lá da academia fez, colheu. Tudo que o enfermeirozinho fez, colheu. Mas você percebeu que o Paulo foi o único que não colheu nada até aqui? A verdade, ele continuava intacto, a clínica dele estava muito bem. Pois é, eu creio que tenha chegado a hora. E esse é o caminho. Deus, ele quer lhe honrar. Você perdeu casa, perdeu dinheiro, perdeu carro, você perdeu tudo. E agora Deus pode estar usando dessa situação. Tanto ele abençoa você, como ele trata o Paulo. Eu acho que esse é o caminho de Deus. E no meu lugar, com certeza, eu iria processar assim. E assim eu fiz. Levei todos os documentos, pedi, tive que esperar o dia da audiência. E no dia da audiência, quando eu olhei para aquele Paulo, me deu uma vontade de vomitar. Um nojo, lembrei de tudo, um nojo. Eu disse, realmente, o Senhor me libertou. E aquele homem olhava assim para mim e o juiz escutou tudo que eu tinha para dizer. Tinha hora que ele queria atrapalhar, o juiz mandava ele calar a boca. E o juiz escutou tudo. Eu falei, graças a Deus que eu consegui falar tudo com muita clareza, com muita verdade. Em nenhum momento eu menti, não tinha por que mentir. E o Senhor me honrou. O juiz também escutou a versão dele, por sinal cheio de mentiras, que não coincidia com a minha em nada. E o juiz, ele deu causa ganha para mim. Eu não consegui os 70 mil, porque a clínica dele estava falida. Mas eu consegui um bom dinheiro, 42.800 alguma coisa. Então assim, foi recalculado tudo, foi analisado tudo. E louvado seja Deus que de uma maldição o Senhor transformou em bênção. E eu tenho feito isso e eu aconselho todo mundo a fazer. Qualquer notícia que você receba, se ajoelhe e ore e apresente a Deus. E não tenha medo. Porque ainda que seja o mal que sobrevém sobre a sua casa, o Senhor, ele pode transformar em bênção. Essa é a palavra do Senhor. Então eu voltei alegre, comprei o que eu precisava, comprei poucas coisas porque eu sabia que eu ia passar pouco tempo ali naquele apartamentozinho. Comprei só o necessário, uma geladeira, um fogão e um armário pequeno. E aí eu só sei que eu estava bem, estava tudo muito bem, eu continuava lutando pela minha família. Vi que meu esposo não tinha mais aliança no dedo, o Senhor ouviu aquela oração em que ele ia pegar a lexia de ouro. Deus é muito bom em tudo que ele faz. E o tempo foi passando e já estava perto de 2 anos de busca, de entrega total, sendo fiel ao Senhor. Foi quando eu recebi uma ligação da minha filha. E ela disse, mãe, a senhora está onde? Eu falei, no trabalho. Ela falou assim, o pai desmaiou ontem. E desde ontem que ele está no hospital, eu não consegui avisar para a senhora porque eu estava lá. Fulaninha estava viajando. A fulaninha que ela fala era Ritinha.
a amante, a nova esposa. Não existe esposa, né? Mas era a nova esposa do meu marido. E ela estava viajando para a casa da mãe dela e o meu marido passou mal, com dores no estômago, desmaiou e estava hospitalizado. A minha filha estava com o pai e o meu filho estava com a minha filhinha mais nova. E aí nessa loucura toda, preocupado, chorando, todo mundo sofrendo. E eu também no meio dessa loucura de audiência, com o telefone desligado, eles não me avisaram. Então só naquela manhã que eu estava sabendo que o meu esposo estava hospitalizado. Eu perguntei o que era, o diagnóstico do médico. A minha filha não soube explicar e ela me fez um pedido. Mãe, a senhora não pode ir lá? Ninguém diz nada, ninguém ajuda o pai. O meu pai está numa sala, mãe, de observação. Ele está sentindo muitas dores. Ele está toda hora dopado para poder não sentir dores. Então vai lá, mãe. Talvez a senhora, por ser enfermeira, possa ajudar. Talvez a senhora tenha amigos lá dentro que possa ver alguma coisa. E ali eu fui. Eu pedi licença, pedi o dia de folga e eu fui caminhando. A minha clínica, a clínica que eu trabalhava, era pertinho desse hospital. Eu fui caminhando. Enquanto eu caminhava, eu dizia, Deus, Deus, o que é que o Senhor está aprontando? Eu não quero ficar viúva, não. Eu quero o meu testemunho. Quero o meu testemunho. E ali eu fui caminhando. Eu passei pelos mesmos corredores que a Sara passou. Algumas pessoas ficaram me olhando e eu lembrei do dia que eu olhei para a Sara naquele corredor. Eu disse assim, Deus, né, muda a pessoa. Se fosse em outra época eu passava ali, ninguém nem tinha me observado. Mas agora era diferente. E quando eu cheguei na sala onde estava o meu esposo, a mulherzinha estava lá do lado dele. Eu dei bom dia, Ritinha. E ela mal respondeu. Parecia que estava com muito ódio de mim. Mas eu não tinha feito nada. Mas eu entendo que toda amante, né, tem ciúmes da esposa. E eu perguntei, tentando uma aproximação com ela, eu perguntei, e aí, como é que ele tá? E ela me respondeu de forma grosseira. Através de um insulto, ela disse, e você não é enfermeira? É você que tem que saber. Eu olhei para aquela pobre mulher e fiquei procurando a mulher madura que meu esposo descreveu. Fiquei procurando também a mulher inteligente, a mulher sábia, a mulher que edificava o lar. A mulher que postava nas internet que eu era Vasti e que ela era Esther. Eu fiquei procurando aquela mulher e não encontrei. E aí o meu esposo se despertou. Aí eu disse, já que é Satanás, né, que está na pele dela, então vamos atormentar um pouco Satanás. Passei a minha mão na testa dele, dei um beijo e disse, acorda porque eu quero saber como é que você está. A mulher olhou para mim com os olhos. Eu pensei que ela ia voar em cima de mim e me bater. Mas ela ficou quieta. Satanás sabe a hora que tem que ficar quieta. E ele acordou. Eu perguntei como é que você está, Uel. E ele com pouca força segurou na minha mão, apertou e disse, Janaína, o que é isso? O que é isso, Janaína? O que está acontecendo comigo? Que dores são essas? Que dores são essas? Eu falei, olha, fica bem, tá? Eu vou procurar um médico, eu vou saber o que está acontecendo e vai dar tudo certo. Ele, não, eu vou morrer. Eu falei, não vai. Welton, você não vai. Você não vai morrer, você está entendendo? E ali ele começou a chorar. E eu, calma, homem, você é mais forte do que isso. E eu comecei a enxugar as lágrimas dele. E Satanás deve que fica lá no canto, onde todas as amantes precisam ficar, assistindo a felicidade de um verdadeiro casal. Ela ficou quieta, porque quando o Senhor manda ficar quieta, o Senhor deixa ela quieta. E ali eu disse, se ela não tivesse me afrontado, eu jamais iria fazer todas essas cenas. Mas como ela me afrontou na recepção, eu disse, então vamos dar, porque eu sabia que era Satanás que estava ali. Eu sabia. Então eu acalmei o Welton e eu fui atrás dos médicos. Passei na recepção, tinha uma moça que trabalhava lá desde a minha época, falei a situação para ela, ela disse que era o doutor fulano de tal, e eu fiquei esperando ali na recepção. Quando o doutor chegou, eu me aproximei dele, pedi licença, e ele me chamou até uma sala e começou a mostrar alguns exames lá que eles fizeram, mas que não era o suficiente, e que eles estavam com medo de abrir a barriga dele, mas na endoscopia não mostrava nada, só muito sangue, tinha muito sangue dentro da barriga dele. E eu comecei a ficar preocupada, afinal de contas eu era enfermeira, eu sabia que desmaio por dores
Era uma dor profunda. E para ser uma dor profunda, era uma infecção profunda, era alguma coisa que tinha acontecido lá. E ninguém conseguia identificar, que eles estavam esperando 2 médicos chegar para poder conversar. E ali ele disse, olha, quer um conselho? A senhora é o que dele? Eu falei assim, esposa. Não sou esposa. Eu sou esposa, mas que não sou esposa. Quem está como esposa é aquela moça que está lá no quarto com ele, a Ritinha. Ela que é esposa no papel, mas esposa oficial sou eu. E ali eu fiz uma bagunça na cabeça do médico tentando explicar para ele. Foi quando ele disse, eu também luto por restauração de casamento, eu estou entendendo tudo. E a gente deu uma risada e eu pude também ministrar um pouco para aquele homem. Eu disse, parabéns, que bom, não desiste da sua família. Ele me contou um pouco da história dele. E ele entendeu e ele falou, olha, o que depender de mim, eu vou ajudar para você ficar perto do seu esposo nesse momento. Mas quer um conselho? Leva o seu esposo para a capital. Lá tem condições melhores. Se você quiser, eu posso até pedir uma ambulância, mas você precisa pagar. Essa cirurgia dele não pode ser pelo SUS, tem que ser particular. Mas o valor é uns 38 mil reais. É uma cirurgia cara, mas é uma cirurgia que vai abrir de peito a peito porque o seu esposo não está bem. Aqui pelo exame já dá para ver que ele não está bem, pelas dores que ele está sentindo. Vai ter que fazer algo com urgência. Ele não pode esperar um tempo que o SUS tenha a fila para fazer essa cirurgia. Quando ele falou do valor, na mesma hora eu lembrei que foi o valor exato que sobrou após fazer as pequenas compras lá para o APzinho. Eu disse, doutor, o dinheiro não é problema não. Se ele aceitar, se a mulher que está com ele assinar, aí ele falou, né, dos riscos dessa cirurgia. Mas que chegando lá, os médicos iam fazer todos os exames, mas que pela experiência dele dentro do hospital, pelo conteúdo que ele tem, era isso que precisava ser feito. Então eu falei, doutor, me ajuda? Ele falou, lógico que eu vou te ajudar com tudo mesmo que eu puder, e o que eu não puder eu vou lhe ajudar. Aí eu vi que era um anjo de Deus. Ele falou, olha, desde a hora que você me abordou ali na recepção, eu sabia que você era uma mulher de Deus. Aí eu lembrei que foi dessa forma. Quando a Sara passava pelos corredores, aquele enfermeiro que estava do meu lado, ele elogiava, dizia como que é bonito, uma mulher distinta. E agora eu estava sendo reconhecida como uma mulher de Deus. Deus dando honras para mim, como Deus é lindo. Eu saí tão feliz daquela sala, com a ajuda, com as palavras dele, saber que eu não estava sozinha naquele hospital, saber que eu não ia sozinha, saber que o Senhor dos Exércitos estava comigo, que eu tinha esse dinheiro para ajudar o Elton, que mais uma vez eu ia ser aquela pessoa que estava com ele nos momentos mais difíceis, assim como foi lá no início da nossa história. Nós passamos tanta coisa junto. Não foram 10 meses, não foram 10 anos, foram mais de 14 anos. A gente tinha uma vida. E ali eu voltei para a sala e falei, o Elton, o doutor que está lhe acompanhando, o doutor Alan, ele sugeriu a gente ir para a capital e pagar uma cirurgia particular. Ele falou, mas eu não tenho dinheiro. Na mesma hora passou um flash diante de mim, de todas as postagens, de todas as viagens, de tudo que eles viveram. Pareciam que estavam assim, nadando no dinheiro. E ali, naquele momento, não tinha nada. Eu falei, mas o seu cartão tem um bom limite, não dá para você fazer no cartão? Meu cartão está estourado. Ah, entendi. Aí eu queria saber mais da situação dele. Eu falei, mas o seu patrão consegue antecipar um vale para você nesse valor? Ele falou, eu já pedi 2. Eu estou devendo, não dá para me pedir. É melhor ficar aqui e esperar no SUS. Segurei firme na mão dele e falei, olha, eu tenho esse dinheiro. Se você quiser, se para você não for nenhum orgulho, se você aceitar, eu lhe passo esse dinheiro com muito prazer mesmo. Ele olhou para mim e disse, mas você vai comigo? Eu falei, mas como assim? Aí a Ritinha nessa hora se levantou. Eu que vou. O Elton, eu sou a sua esposa. Ela não é nada sua, nem enfermeira ela não é. Ela é uma recepcionistazinha. Aí eu olhei pro Elton e falei, Elton, então, ela tá dizendo que eu não sou enfermeira, que eu não vou. Então eu acho que você tem que obedecer a sua esposa. Ele falou, não, mas ela não tem experiência nem jeito não. Eu vou com você se você for comigo. Você acha que consegue uma liberação do seu trabalho? Eu falei, consigo. Consigo, de boa, eu consigo.
Ó, gente, era a oportunidade para mim ficar perto do meu esposo. Mesmo que fosse naquela situação, mesmo que eu estivesse ali preocupada com ele, eu sabia o Deus que eu estava servindo. Eu sabia que tudo aquilo ali não era para o fim, não. Eu sabia que aquilo ali era para o meu esposo ter um encontro com o Senhor. Eu sabia que o meu testemunho não ia ser sepultado, não. Eu sabia que eu ia estar aqui falando essa história para vocês. Eu sabia que o Senhor ia dar restauração da minha família. Meu esposo disse: Ritinha, vai ser melhor assim. A Janaína entende de hospital, entende de cirurgia, de banho. E a Janaína é uma pessoa de casa, faz parte da nossa família. Agora você não entende nada disso, é melhor você ficar em casa cuidando das crianças. E ela simplesmente baixa a cabeça, com a cara assim fechada. Sabe quando a pessoa está com muita raiva, decepcionada, humilhada? Eu acho que até meio com a expressão de choro. E ela dá a volta assim e vai saindo pela porta. Eu peço um tempo, Elton, sigo ela até o corredor e digo: Ritinha, senta aqui para eu poder falar um pouco com você. Falei: olha, eu sou muito grata por você ter cuidado dos meus filhos quando eu não tinha consciência que eu precisava fazer isso. Eu sou muito grata por todos esses anos você ter cuidado do meu esposo. Entenda, você não é a destruidora do meu lar. Eu não tenho nenhuma raiva de você, mas você só está no lugar errado. Essa família nunca foi sua. E eu tenho certeza que você nunca se sentiu realizada e completa do lado do meu marido. Eu tenho certeza que você sempre sentiu um vazio de um homem. Eu tenho certeza, porque eu já estive na sua posição. Nessa posição que você está hoje, eu já estive aí e eu sei o quanto que é difícil. Eu já sentei para jantar com alguém e não tinha assunto. Eu já fui abraçada por um abraço que não me abraçou. Então eu sei exatamente o que você está passando. Só que não sou eu que vou destruir isso aqui que você chama de família, não sou eu. Os meus filhos vão voltar para mim porque eu vou fazer de tudo para eles voltarem para mim. Eu vou voltar a cuidar dos meus filhos. Agora aquele homem que está deitado lá na cama, não sou eu que vou obrigar ele a voltar para casa, não. Ele tem que decidir. Ele vai decidir entre você e eu. É ele que tem que decidir. Eu sei que eu amo. E eu não vou mentir para você, eu amo. Mas eu não vou usar de forma desonesta, eu não vou usar dessa viagem para abraçar, para beijar, para mandar ele lhe deixar. Não vou, porque eu não quero reconstruir nada em cima da destruição de alguém. Então vocês estão vivendo o momento de vocês? Viva! Vocês vão viver até onde Deus deixar. Mas quando Deus colocar o ponto final, vocês não conseguem passar mais nem um minuto junto. Foi assim comigo. Eu tentei me relacionar com vários homens, mas todos, nenhum deu certo. Sabe por quê? Porque eu sou casada. Casamento, Ritinha, é um só. Demorou muito para me entender, mas eu entendi. Aquela mulher simplesmente não disse nada. Se levantou e saiu andando. Eu falei: eu tenho que orar por ela. E ali eu comecei a preparar tudo, estava chegando já a ambulância, pedi minha filha para passar no meu apartamentozinho, para trazer algumas roupas, e ali a gente já estava se aprontando e fomos. O Elton estava muito preocupado, achava que ia morrer, teve crise de choro, mas o Senhor cuidou de tudo. O Dr. Alan ajudou muito, ele cuidou praticamente de tudo. Eu só estava mesmo ali para cuidar do Elton. E aconteceu a cirurgia, de fato, precisava ser feito. Descobriram um caroço imenso que foi estourado na barriga do Elton, no estômago dele. E era por isso que na endoscopia só conseguia ver sangue. O médico disse que bastava mais 2 horas e não tinha como ele sobreviver. O Senhor estava o tempo todo com o Elton e ele não sabia. Deus vinha guardando a vida do Elton. Olha a importância de orar. Ore, igreja. Ore por quem você ama. Ore. A oração pode salvar vidas, não é assim que a missionária Ivanilda diz? O Elton precisou ficar uns dias depois da cirurgia, porque era uma cirurgia complicada. E também os médicos queriam ver a recuperação dele. Ou seja, Deus também, para a gente poder ter aquele momentozinho nosso. E quando eu falava com os meus filhos, eu perguntava: a Ritinha tá bem? Mãe, ela está trancada no quarto, ela não está fazendo nada, só trancada no quarto. Falei: tudo bem. E a forma como Deus trabalha é muito lindo. De momento em que o meu esposo ia recuperando a saúde dele, né? Ia também se recuperando a nossa relação.
Sabe aquele cuidado de mulher com o homem, aquele cuidado do homem com a mulher, a vivência, tudo aquilo ali a gente foi recuperando. Era recuperando a saúde do Elton, né, vendo a cirurgia, né, ali cicatrizando, o resultado da cirurgia, ele se recuperando, parando de sangrar. Então assim, tudo isso a gente foi vendo a recuperação acontecendo, e da forma como o Senhor ia recuperando a saúde dele, o Senhor também ia recuperando o nosso relacionamento. Eu lembro que a primeira vez que eu fui entregar um pouco de água pro Elton foi tão constrangedor. Primeira vez que eu fui banhar, tudo. Quando eu fui levar ele no banheiro, foi tão constrangedor, parecia um desconhecido. Só que depois foi trazendo aquele relacionamento de marido e mulher, aquela entrega, não existia mais a vergonha. Parecia que nunca a gente tinha se separado. Tudo aquilo que a gente viveu lá no passado, desde o momento do nosso noivado, o casamento, o nascimento dos nossos filhos, a construção de tudo que a gente fez, parece que tinha voltado. Foi apagado assim na minha mente. E parecia que também tinha sido apagado na mente dele. Quando ele segurava assim firme nas minhas mãos. Então assim, era, sabe, o apoio dele, quando ele se apoiava no meu corpo para levar ele até um banheiro. Tudo, eu fiquei assim, Deus, como é que o Senhor trabalha? Porque às vezes a gente tem uma ideia que o Senhor vai fazer algo assim no passo de mágica, né? Mas o Senhor não, Ele faz na reconstrução. Pedra sobre pedra, tijolinho sobre tijolinho. E ações sobre ações, atitudes em cima de atitudes, cuidados em cima de cuidados, palavras em cima de palavras, pedido de perdão em cima de pedido de perdão. E foi isso que aconteceu. Esses dias que o Elton ficou no hospital, foram mais ou menos uns 10 para 15 dias, foi isso que aconteceu. Foi essa reconstrução nossa. Ali foi restaurado novamente o nosso relacionamento, o quanto que a gente era cúmplice um do outro, tudo isso foi restaurado em nós. E chegou o momento da alta, né? Eu liguei para minha filha novamente. O seu pai recebeu alta, limpa toda a casa, prepara tudo, né? Porque ele vai chegar e ele precisa encontrar tudo limpo. A minha filha disse: mãe, eu tenho uma surpresa para a senhora. Para mim? O que foi? Não vou contar. O que é? Não vou contar, mãe, é uma surpresa. Surpresa. Eu falei, tá bom então. Eu falei, as crianças estão dizendo que tem uma surpresa para mim, você pode imaginar o que é? Ele respondeu dizendo que não sabia e deu uma gargalhada de pai que estava desconfiando que os filhos estavam aprontando. Mas aí a gente riu um pouquinho, logo a gente já pegou as coisas e voltamos para casa. E na volta, era uma viagem longa da capital até a nossa cidade, era uma viagem longa e demoramos ali mais ou menos 4 horas de ambulância. Enquanto isso a gente ia conversando. E ele falou que não queria mais ficar com a Ritinha. Ele falou que esses dias serviu para mostrar para ele que ainda me amava e que ele nunca tinha sido feliz, que ele ficava olhando as nossas fotos que ele tinha no celular dele, numa pasta oculta. Ele falou que cada viagem que ele fazia, ele dizia assim, puxa vida, era para minha esposa estar aqui comigo. Ele disse, as crianças sentem a tua falta. Eu fiquei calada, baixei um pouquinho meu olhar e as lágrimas desceram, né? Não tem como, porque era tudo que eu queria. Eram os meus filhos, a minha casa de volta, o meu marido. Então, eu só comecei a chorar. E ele falou assim, eu te amo, eu ainda te amo, Janaína. Eu falei, mas você não acha que é só porque eu cuidei de você ou porque você se sente grata? Ele falou, não, eu te amo. Eu e a Ritinha, a gente já estava brigando, a gente já não estava bem há muito tempo. Desde aquele dia que eu te liguei para dizer que eu tinha passado a noite todinha pensando em você, ali eu já ia falar se você queria voltar ou não para mim, se tinha alguma chance entre nós. Mas aí depois eu fiquei com medo, fiquei com pena da Ritinha, porque ela é uma mulher muito boa, uma menina muito boa. Então eu voltei atrás. Eu falei, olha, mesmo que ela seja muito boa, você não pode enganar essa moça dessa forma. Ninguém merece viver em um relacionamento que não existe amor. Quando o seu amor acabou por mim, esfriou, foi o que você fez. Você me abandonou com 3 crianças. Você não pensou em mim. Então agora, por que você está pensando em ferir essa moça? Porque é adultério.
É por isso que você está assim. Agora, se fosse uma aliança, Satanás ia aprisionar a sua mente a tal ponto que você não teria nem medo, nem receio de deixar essa mulher. Ele falou, olha, mas você sabe, eu tenho essa culpa, eu já me sinto muito culpado por ter destruído a tua vida. Imagina destruir também a vida da Ritinha. Eu não posso fazer isso, lógico que não, mas eu quero que você saiba que eu te amo muito. É você que eu quero e eu vou consertar a minha vida com a Ritinha. E eu quero que você espere um pouco por mim, não fique com ninguém, não se relacione com ninguém, espere por mim, porque eu vou colocar a minha vida nos eixos e eu vou te procurar. E nós ainda vamos voltar a ser uma família, eu, você e os nossos 3 filhos. Eu disse, e o cachorro? E a gente começou a rir, ele chorou, me abraçou e foi o nosso primeiro beijo. Eu sei que eu prometi a Ritinha que não ia beijar aquele homem, que eu não ia usar nenhuma frase para trazer ele para mim, que eu ia ser mais honesta possível, mas infelizmente a gente quebra o que a gente promete quando a gente não pode prometer algo que está fora do nosso controle. Então, chegando em casa, eu falei, olha, eu vou deixar você com a Ritinha a partir de agora e que dê muito certo para vocês a recuperação e qualquer coisa que você precisar, eu estou aqui. E nós entramos, né? Chegamos naquela casa, eu não conhecia essa nova casa do meu esposo. Quando ele saiu de casa, ele comprou essa casa para ele, eu perdi a minha e ele ficou com a dele. Então, ele estava lá, eu entrando naquela casa, junto com meu esposo e os meus filhos nos esperando na porta, com vários balões, dizendo seja bem-vindos e bem-vinda mãe. E eu senti falta da Ritinha. Eu perguntei, cadê a Ritinha? Ainda tá com raiva do seu pai? Ela não ligou nenhum desses dias. Ela, mãe, naquele dia que eu falei com a senhora que eu tinha uma surpresa, a Ritinha foi embora naquele dia quando a senhora disse que o meu pai ia receber alta. Embora? Sim, mas para onde? Para casa dos pais? E ela disse que depois ia ligar para o meu pai para explicar tudo para ele. Meu esposo estava tão tenso na hora que ele entrou dentro de casa, tão triste. Mas na hora que a minha filha falou isso, ele soltou um sorriso tão largo. Ele ficou tão feliz que até aquele peso que ele estava sentindo nas costas saíram de cima dele. E aí eu fui lá, abracei, eu falei assim, você estava preocupada. Ele não estava acreditando que eu ia deixar você passar por aquela porta. Essa era a questão. Aí os nossos filhos disseram, vocês estão namorando? Vocês voltaram? Olha, como sempre, né? Toda restauração de casamento a gente vai ouvir isso. E eles ficaram felizes. Quantos testemunhos que eu escutei aqui no ministério e até nos outros canais também. Todos os testemunhos que as pessoas dizem, e aí todo mundo ficou feliz, os nossos filhos se alegravam. E eu dizia, será que um dia eu vou falar assim? E acontece. A honra da segunda casa, igreja, é completamente diferente. E eu fiquei muito feliz e o meu sofrimento acabou. E agora eu podia dizer para todos, Deus restaura casamento sim. E eu não vi a hora de ligar para a missionária Ivanilda, ligar para a Patrícia, ligar para o meu pastor, para dizer, pastor, o que foi que o senhor disse? O que foi que o senhor disse que meu esposo não voltaria? Voltou, meu esposo voltou. E assim, foi maravilhoso. A gente não podia nem abraçar muito o Elton, porque ele ainda estava machucado, ainda estava se recuperando, mas nós começamos a reconstruir a partir daquele momento. E ele não deixou eu voltar para o apartamentozinho. Ele disse, olha, vai ficar aqui, pode mandar as crianças ir buscar suas coisas e traga suas coisas, porque para lá você não volta nunca mais, eu não vou te deixar nunca mais. E ele ficava segurando assim na minha mão e não deixava eu sair de perto dele. E ali a nossa felicidade voltou. Depois de tanta coisa que aconteceu, a nossa felicidade estava voltando. Igreja, nós estávamos voltando a ser felizes. A minha filha, desde o dia que o pai saiu de dentro de casa, que o olho dela, que é verde, não tinha mais brilho. Era um olho quase um lodo, não era mais verde, era lodo. E depois de tantos anos, eu voltei a ver o olho da minha filha, que é verde, é lindo, voltar a brilhar. E ali eu percebi que Deus é Deus de família. Deus é Deus de família. Não desista da sua família. Se posicione, mude, se transforme, se restaura, se
quebre, mas não desista da sua família, não desista. Ore, lute todos os dias, guerreie no mundo espiritual. Peça ao Pai, e o Pai é fiel e Ele vai lhe dar. Porque quando tem um filho pedindo pão, Ele não dá uma pedra no lugar. Quando tem um filho pedindo um peixe, Ele não dá serpente no lugar. E é isso que você tem que se segurar, meu irmão. É isso que você tem que se segurar, minha irmã. Não desista da sua família. Ainda que você tenha feito tudo o que eu fiz, o Senhor ainda pode restaurar. Ainda que seu esposo esteja com a mulher que se diz ser boa, mas não é boa o suficiente para sustentar uma aliança do Senhor. O Senhor restaurou a minha casa e Ele vai restaurar a sua casa também. Eu estou muito feliz de ter contado o meu testemunho para você. Eu sou imensamente grata a Deus por ter feito maravilhas na minha vida para mim poder contar para vocês. O Senhor fez na minha vida e hoje eu glorifico o nome do Senhor. Porque se Ele fez na minha vida, Ele pode também fazer na sua. Eu sou imensamente grata à missionária Ivanilda por deixar eu expor a minha historinha aqui. Sou grata também por ela ter lido essa história, porque se fosse depender de mim, eu não ia conseguir ler, porque eu sou muito emotiva, eu só sei chorar, mas eu queria ouvir ela na voz dela. Eu queria ouvir o meu testemunho no timbre da voz dela. E quem sabe eu não volto aqui para contar a terceira parte. Como foi o casamento, como foi a reconstrução, como foi o dia a dia, se houve brigas ou não houve. Eu vou pedir a Deus. Se Deus nos permitir, daqui a um ano eu volto e eu conto para vocês. Amém? Fiquem todos com o Senhor Jesus, que o nosso Papai do Céu possa abençoar vocês. E missionária, eu te amo e sou muito grata a Deus por cada palavrinha, por tudo que você faz. Que Deus te dê muita saúde e força para você continuar ajudando pessoas. A sua missão é linda aqui na terra. Quando o Satanás destruiu a sua família, você se levantou para ajudar outras famílias. Eu sou muito sua fã. Que Deus te abençoe, viu? Que Deus te abençoe profundamente. Eu sou a choruna missionária Ivanilda. É impossível não chorar, né? Com tantas declarações assim. Sou grata a Deus pela rica oportunidade de ler mais uma história. E eu acredito que talvez eu não leia ainda muitas histórias, mas eu ainda vou ouvir muitos testemunhos e eu vou estar pertinho acompanhando essa família restaurada. Essa é a minha missão e eu não vou parar. E em breve, se eu não contar a tua história, você vem aqui e conta. Mas de uma forma ou de outra, o mundo vai conhecer a tua vitória, mulher. De uma forma ou de outra, homem de Deus, o Senhor vai te honrar. E você vai contar a sua história. Ou o pastor Edmilson vai ler a tua história, eu não sei. Mas eu só sei de uma coisa. Muitos aqui receberão um milagre também. Muitos aqui vão glorificar o nome do Senhor. Onde tem um homem posicionado e uma mulher posicionada, tem um Deus de Israel para fazer. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. Eu declaro a sua família restaurada. Eu declaro que o seu testemunho será o próximo desse ministério. Afinal de contas, todas as madrugadas nós estamos orando junto por isso. A oração em concordância tem muito poder. E eu vou sim também estar contigo acompanhando essa jornada sua. Eu faço questão de conhecer a sua história. E eu peço perdão porque eu não consigo responder na velocidade que eu recebo as mensagens. Mas eu consigo responder no meu tempinho. E eu prometo que eu vou responder todo mundo. Eu quero conhecer todas as histórias. Afinal de contas, eu sou colecionadora de histórias, gente. É um prazer, é uma honra conhecer cada detalhe da sua história. E eu vou estar orando com você, por você. Eu vou estar pedindo ao Pai para usar da misericórdia dele para alcançar a sua vida. E eu sei que vai acontecer milagre. Nessa história de sofrimento vem milagres. Milagres. Eu vou estar com você e eu vou ver tudo que Deus vai fazer na tua vida. Amém? Fiquem com o Senhor Jesus. Se você gostou do testemunho, compartilhe com outra pessoa. Eu tenho certeza que vai ajudar. Amém? Eu vou pedir também para você se inscrever nesse humilde canal, para você acionar o sininho. Nos procura lá no Instagram, é bênção de Deus. Por lá e por aqui nós estaremos sempre juntos na presença do Senhor. Amém?